da igreja, mas que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. E o Senhor já confirmou essa palavra nesta manhã, usando 2 dos seus servos, com uma palavrinha que foi confirmando o que o Senhor também colocou no meu coração. Amém. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Naamã é curado da lepra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 2 Reis 5, glória a Deus. Bem extensa essa leitura. Vou ler um pouco e depois vou continuar meditando nela. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Grande Deus. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, e buscais ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, e o rei de Israel rasgaram os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, Jesus. Glórias a Deus pela palavra do Senhor nosso Deus. Esse texto aqui vem relatando da vida de Naamã, né? E eu fui meditando nessa palavra e eu consegui tirar umas lições deste milagre, do milagre da cura de Naamã, né? No verso 1 fala para nós aqui a respeito de Naamã. Naamã, um comandante respeitado, uma pessoa estimada, e nosso Deus o ajudou ele a vencer a guerra. Através dele, aquele povo da Síria, eles estavam longe do Senhor, mas através de Naamã, Deus cuidando deles, né? E esse homem, ele foi usado para vencer a guerra ali em Israel. Aleluia. E Naamã era um homem que tinha muitas qualidades, né? Nós vemos pela palavra que era um homem respeitado, um homem que tinha posição, um homem que poderia ter muito dinheiro, mas ele tinha problema. Como qualquer um de nós, Naamã tinha um problema. E o problema do Naamã era a lepra. Então, o que eu entendo com isso? Que não adianta, às vezes, posição social. A posição social não vai resolver. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Não é o que você ganha que vai resolver, mas é aquilo, é Deus primeiramente na nossa vida. Aleluia. Então nós vemos aqui que Naamã, ele tinha, né, várias qualidades, ele era respeitado, ele era um homem valoroso, um homem que obedecia ao rei, o rei da Síria, mas porém era leproso. Eu imagino Naamã, quando ele saía para o seu trabalho, Naamã ali estava enfardado, estava com as vestes, com a roupa, mas quando ele voltava para casa, ele continuava com aquela lepra. Imagina chegar em casa, passar o dia inteiro com aquelas roupas, aquilo devia doer, aquilo devia, não sei, a palavra se refere à lepra como umas feridas, como uma coisa muito horrível. E Naamã convivia com aquilo diante da sociedade. Talvez a sociedade não soubesse do seu problema, talvez quem soubesse do seu problema era somente a sua esposa dentro do seu lar. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que saíram tropa da Síria,
de Israel e trouxe uma menina que ficou a serviço de Naamã, a serviço da esposa de Naamã. Então aquela menina, quando eles voltam lá de Israel com seus despojos, eles vêm trazendo aquela menina israelita. Aquela menina, às vezes, ela era livre lá no seu país. Quem sabe na guerra ela não perdeu seus pais, mas aquela menina tinha uma qualidade. Aquela menina, ela era uma menina crente. Aquela menina, com certeza, ela ouvia falar de Deus, sabia que Israel tinha um Deus verdadeiro, porque ela sabia que lá tinha um profeta que fazia grandes obras, que curava. Então aquela menina, ela veio ali para a casa de Naamã, veio trazida. A minha Bíblia não fala como escrava, fala que ela veio a serviço da esposa de Naamã. Mas se nós meditarmos profundamente nesta palavra, o Espírito Santo tocou no meu coração que na verdade quem era escravo ali era Naamã. Naamã que era o verdadeiro escravo daquela lepra, porque ele podia sair, ele podia trabalhar, ele podia fazer as coisas, mas não tinha dinheiro que curava a sua lepra. Ele continuava com aquele problema. Aleluia, Jesus. Então, aquela menina usada por Deus, ela disse à sua senhora, oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele então o restauraria da sua lepra. Aleluia, Jesus. Aquela menina ali foi usada como uma chave que iria mudar a vida de Naamã. Aquela menina, ela falou para aquela esposa dele, oxalá que se ele estivesse lá. Então aquela menina, ela foi usada para falar com a esposa, e no entanto falou com o seu esposo, para que Naamã fosse curado. Você e eu, irmãos, nós somos chaves na vida das pessoas. Aleluia, chave para orar, chave para mudar a vida de uma pessoa, glória chave dentro do nosso lar, chave onde nós estamos, às vezes, só rodar e muda a vida de alguém. Aleluia, às vezes Senhor. Uma palavra de dizer eu te amo, às vezes uma palavra de dizer um bom dia, simplesmente diferente. Você é uma chave, aleluia, eu sou Deus. uma chave que pode mudar, e nós podemos ser usados onde nós estivermos. Aleluia, Senhor. Então aquela menina disse, que se ele fosse ali para Samaria, o profeta restauraria sua lepra. Então disse o rei da Síria. Naamã então foi até o rei da Síria e disse, olha, assim disse a menina, assim. Então disse o rei da Síria, vai, anda, eu vou te enviar, vou escrever uma carta e vou mandar você até lá. Naamã se preparou, levando ali as suas pratas, os seus talentos, os ciclos de ouro, as mudas de vestido, tudo para agradar ao rei, o rei de Israel. E quando ele chega ali então, diante do rei de Israel, quando o rei pega aquela carta e lê aquela carta, o rei se indignou também. Quem sou eu? Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie em mim um homem para que eu restaure ele da lepra? O rei ficou indignado, o rei de Israel, porque o rei da Síria havia mandado Naamã ali para que ele curasse Naamã da lepra. Mas ele também não poderia curar, porque ele também sabia que quem poderia cuidar era o Deus verdadeiro. Não tinha outra pessoa que poderia curar Naamã da lepra, a não ser o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então o rei ali ficou frustrado, preocupado. Ele achou então que ele estava ali buscando ocasião, que ele veio ali para afrontar novamente, porque ele tinha medo de uma nova guerra. Quando ele diz assim, deveras notai, peço ver, que buscai ocasião contra mim, Naamã, o rei de Israel achava que Naamã tinha chegado ali, para poder tentar alguma coisa contra. Aleluia, Jesus. E sucedeu, porém, que Eliseu, homem de Deus, ficou sabendo que ele tinha rasgado seus vestidos e mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Deus. Quando Eliseu soube, Eliseu então manda um mensageiro até o rei e diz, vem aqui, manda ele vir aqui, ele vai ver que aqui tem crente, ele vai ver que aqui tem um homem de Deus, um homem que pode curar. Aleluia, não se gabando, mas Eliseu não temeu. Eliseu era um
profeta de Deus, um homem que cria no Deus verdadeiro, um homem que não temia, e o que ele falava, ele confiava nas palavras dele, naquilo que ele falava. É igual quando nós oramos, mas se você orar com fé, você não teme, porque você sabe que Deus vai curar, que é Deus que cura, não é nós, mas sim é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então, né, quando o profeta Eliseu sabe, ele fala, manda ele vir aqui que ele vai ver que há crente em Israel. Aleluia, Jesus. Então o Senhor vai falando no meu coração, irmãs, olha, Naamã, ele não sabia que tinha coisas em Israel que não tinha na Síria. Uma das coisas que Naamã não sabia que tinha em Israel e que não tinha na Síria era o Deus verdadeiro. O Deus do profeta Eliseu. Naamã não sabia, lá em Israel não tinha, porque lá na Síria eles adoravam a ídolos, né? Eles não adoravam a Deus, mas lá em Israel tinha um Deus verdadeiro. Outra coisa que não tinha na Síria, mas que tinha em Israel, era um profeta usado por Deus, um profeta que cria em Deus. Não tinha na Síria, mas tinha em Israel. Aleluia, Jesus, né? Glórias a Deus. E outra coisa também que não tinha na Síria, mas que tinha em Israel, era um rio chamado Jordão, um rio que tinha significado, né? Naamã não entendia. Jesus. Então quando Naamã, né, ele vai até, aleluia, Jesus, versículo 9, veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta de Eliseu. Aleluia, Jesus. Imagina quando Naamã chegou ali à porta da casa de Eliseu, com aqueles carros, cavalo, com todos aqueles aparatos que ele levou. É como se eu dissesse para você hoje, ó, o presidente vai vir aqui em Maringá, vai vir aqui do bairro, vai ter todo um aparato, vai ter pessoas guardando, policiais, vai ter gente cercando, às vezes até para você não chegar perante ele. E assim foi. Naamã era um homem importante ali na Síria, né? O rei, o exército da Síria tinha grande estima pelo Naamã. Naamã era um homem usado ali naquele lugar, mas Naamã tinha um problema, ele era leproso. Então quando ele chega ali diante do profeta Eliseu, Naamã então diz assim, né? Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Simplesmente o profeta Eliseu não saiu. O profeta Eliseu mandou uma mensagem para ele. E o que aconteceu? Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E continuou indignado, reclamando, murmurando, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar curado? E voltou-se e foi com a sua indignação, né? Naamã ali ficou indignado. Naamã não estava entendendo o que estava acontecendo. Grande Deus. Naamã então começou a questionar que lá na Síria tinha rios, Abana e Farpar. Só que na Síria aqueles rios são rios que correm. Rios que correm. Oh, Deus de Mas glória. lá no Jordão tinha um rio, rios que descem. Aleluia. Rio que tinha toda uma trajetória, porque foi nas águas do Rio Jordão que Jesus foi batizado por João Batista e logo depois ele teve um encontro com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Foi ao longo do curso do Rio Jordão que Jesus andava e pregava a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Foi no Rio Jordão que teve a travessia dos hebreus, quando foram conduzidos por Josué. Eles atravessaram o Rio Jordão. Aleluia, Aleluia, Jesus. Senhor. O Rio Jordão era um rio diferente. Um rio de águas que desce. Nessa manhã que já foi dito, né? Aleluia, Descer Senhor. a casa do oleiro. Aleluia, lá te farei Senhor. ouvir as tuas palavras. Desce a casa do oleiro. Quantas vezes o Senhor Jesus não disse para Jonas, desce
desce várias vezes também. E nesta manhã, o Senhor já falou conosco através das lepras. Às vezes, irmão, a lepra de Naamã era na carne, né? Mas nós podemos entender hoje em dia que muitos estão leprosos, espiritualmente falando. Às vezes a lepra está no coração, aquela mágoa que não perdoa, que não libera perdão, mágoa de tristeza, rancor. Muitos estão leprosos hoje em dia. Não é a lepra da carne, é a lepra espiritual da alma. Muitos, né, não aceitam esse Jesus, não quer saber de Deus. Deus está anunciando, Deus fala através dos louvores, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da natureza. Nós podemos olhar para a natureza e ver os milagres, as bênçãos de Deus, tudo que Deus fez, a criação do Senhor, desde o início, que Deus criou as plantas, cada planta é diferente, cada uma tem seu nome, cada animal, o ser humano, o milagre, a vida do ser humano. Aleluia, Deus diz que nós somos imagem, semelhança do Senhor. Glória Aleluia, a Deus. Jesus. Glórias a Deus por isso. Então nós vemos aqui que aquele rio, ele tinha uma diferença. Aleluia, Aquele Senhor. rio, o Rio Jordão. O Rio Jordão é as nascentes do Rio Jordão, tem as fontes de Banias, é a Cesareia de Filipe. Ali Jesus passeava por aquele lugar. Jesus andava por aquele lugar e ali Jesus foi batizado. Aleluia. Rio que era para Naamã descer. Então eu vejo aqui nesta palavra que Naamã, a cura de Naamã foi um grande mistério. Foi um mistério porque Naamã não era um israelita, Naamã é um sírio, um homem que adorava a ídolos, porque a própria palavra diz, né, que Naamã adorava a ídolos. Grande Deus. Então Naamã, quando ele obedece, depois da sua indignação, né, aleluia Jesus, então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te, levanta-te e vai, e ficará purificado. Irmãos, Deus usou os servos de Naamã. Olha a consideração que Naamã tinha, eles chamaram de pai. Então daí Naamã ouve e Naamã vai. O que eu entendo com essa palavra? Obediência. Aleluia. Muitas vezes precisamos obedecer. Quando Deus fala algo, obedeça. Aleluia, às vezes não é o Senhor. nosso querer, é o querer de Deus. A palavra do Senhor fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Aleluia, Quantas vezes Senhor. nós pensamos algo, nós queremos algo, mas não é do jeito que nós queremos. É do Verdade, jeito do Senhor. Deus. E que sempre seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia, Então desceu Senhor. e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus. E a sua carne se tornou como uma carne de um menino e ficou purificada. Aleluia, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então Naamã, ele volta ao homem de Deus com toda a sua comitiva. E ele veio, pois, e se pôs diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Deus em Israel. Aleluia, agora, Senhor. peço que tomes uma bênção do teu servo. Naamã foi ali, ele queria pagar para o profeta Eliseu aquilo que ele tinha recebido, mas não era dessa forma, não era daquele pensamento dele. Verdade, de receber. Não é pagando, a gente não paga a bênção, a gente não paga a palavra de Deus. Aleluia, Jesus não tem dinheiro que compra. Aleluia. Então disse, né, Naamã: seja assim contudo, e se te dê ao teu servo uma carga, um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele esta pequena distância. Irmãos, era uma coisa tão simples, né, que o
profeta disse para ele: vai, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. É Deus. Não era para fazer mais nada, né? E ele não queria obedecer. Às vezes, as pessoas pensam que precisa vir um pregador de renome, uma pessoa que fala bonito, uma pessoa estudada. E às vezes Deus usa o mais humilde, aquele que está sentado lá na porta, e usa com uma palavra poderosa, uma palavra que cura, uma palavra que salva, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, porque o Deus usa da forma que Ele quer. Ninguém é melhor que ninguém. Não adianta posição social, estudo. Estudar é bom? É bom. Adquirir conhecimento é bom, muito bom. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que se nós temos falta de sabedoria, pedimos ao Pai e Ele nos dá. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá conhecimento, Ele nos dá entendimento. Senhor. Não tem nenhum lugar que a gente vai comprar sabedoria, conhecimento, verdade, Deus. Você não compra em lugar nenhum. Por quê? Porque vem de Deus e Deus dá a cada um conforme aleluia, a necessidade, Senhor. Glória a Deus. a sua busca em Deus. Você busca Deus e Deus responde. Porque Deus diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus nos responde com coisas aleluia, grandes Senhor. que ainda não sabemos. Aleluia, Jesus. Então Naamã, ele não queria descer ali, naquele rio Jordão, o rio de Deus, o rio do batismo de Jesus, e um rio que ficou mais famoso ainda agora com a cura, né, de Naamã, que Naamã foi curado. Um rio aleluia, que desce, Senhor. um rio que desce, né, ali das montanhas de Hermon. A palavra do Senhor no Salmo 133:3 diz: como um orvalho de Hermon, e desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, Jesus. O monte de Hermon possivelmente é o lugar da transfiguração de Jesus, né? Grande e poderoso Deus. O orvalho de Hermon é comparado à unidade do povo de Deus, nos lembrando da importância da comunhão e da fé, e que nós possamos sempre buscar, né, essa conexão com Deus, uns para com os outros, porque o Senhor diz aqui, ó, que Ele ordena uma bênção, aleluia, né, e a vida glória a para Deus. sempre. Aleluia, Jesus, né? Olha, irmãos, é maravilhoso. Mesmo que eu diga para vocês aqui, eu não consigo descrever totalmente, porque o privilégio que Deus me deu de estar ali naquele rio Jordão, de poder ver aquelas Senhor. águas lindas, transparentes, de poder ver as nascentes do rio Jordão, é maravilhoso, é tremendo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então ali, o rio Jordão, ele fica à distância da Galileia, 66 quilômetros. É um rio perto da Galileia, né? Então eu escrevi algumas coisas, né? Diz assim que é 55 minutos de carro da Galileia até o rio Jordão. Aleluia, Jesus. E o Monte Hermon é a montanha pertencente à cordilheira Antilíbano, que fica na fronteira entre o Líbano e a Síria. É o rio Jordão. Esse rio maravilhoso, Senhor, esse glória rio a Deus. tremendo. E com esta palavra eu consigo entender, né, a cura de Naamã. Porque a cura de Naamã foi um grande mistério. Naamã, ele não era israelita. Naamã era um homem pagão sírio, que não conhecia o Deus verdadeiro. Mas Deus usou de misericórdia, porque era um homem que adorava ídolos da Síria. Naamã, ele não ora, Naamã não jejua, Naamã não faz nenhuma outro voto, que a Bíblia não diz. A minha Bíblia não diz que Naamã orou para que ele fosse curado, que Naamã fez um voto, né? A Bíblia não diz sobre isso. Então eu entendo que Naamã não precisou dele orar, não precisou dele fazer nenhum voto, né? Mas mesmo assim ele foi alcançado por Jesus. Glória a Deus. Às vezes, irmão, é tão simples, né? Às vezes a gente pensa que vai ser algo tão... Nós precisamos fazer tanta coisa e às vezes a hora que a gente está menos esperando, verdade, Deus vem Pai. e traz a bênção. Aleluia, Senhor. Hoje das bênçãos do Senhor, né? Tanto se ora às vezes, ora, chora e parece que não tem resposta. Grande e quando Deus. você menos espera, o Senhor chega e traz a bênção.
e traz a resposta. E assim o Senhor fez com Naamã. O milagre de Naamã não estava nas águas do Rio Jordão. Mas você vai falar assim, como assim, irmã? Foi lá que ele mergulhou. Mas o milagre de Naamã não estava nas águas do Jordão. No entanto, Deus escolheu aquele local não apenas para mostrar o seu poder, mas ele quis também dizer para Naamã que, independente da circunstância terrena, ele quis ensinar a Naamã, um capitão, um homem que era obedecido, que ele mandava e eles obedeciam, um homem, né, que tinha autoridade. Naamã estava acostumada a dar ordem e agir do seu modo, mas agora ele devia acatar ordens, e ele teve que acatar ordens do profeta Eliseu, ele teve que se humilhar diante do profeta Eliseu, porque o profeta falou, vai, se ele recusasse, ele poderia se perder a cura, mas ao obedecer, a sua carne ficou limpa, ficou como a carne de uma criança. E para Deus não importa a posição social, precisa descer. Nós precisamos descer a todo instante na presença do nosso Deus. Não é somente aqui na casa do Senhor. O Senhor falou, né? Dessa casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sim, o Senhor faz nós ouvir as palavras do Senhor dentro da sua casa. Mas o Senhor também pede para nós descer dentro da nossa casa, buscando ao Senhor, descer onde nós estivermos, na humildade, aleluia, Jesus, na humildade de obedecer ao que Ele diz, e crer que Deus nos responde, e fazer a diferença aonde nós andarmos, porque é muito fácil nós sermos crentes aqui dentro, é muito fácil nós louvarmos, termos a palavra aqui dentro, mas nós precisamos de fazer a diferença lá fora. Nós precisamos de fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso convívio. Às vezes, aonde você vai, aonde pisa a planta dos seus pés, tem que haver diferença. Porque a palavra de Deus fala que outra vez verás a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Então, o crente, o servo de Deus, precisa ter diferença. Nós precisamos de descer como diz a palavra do Senhor lá em Atos 2, a partir do versículo 42, onde Paulo ali fala, né, que os servos do Senhor naquela época, eles viviam unânimes em oração, no partir do pão, e Deus trazia as vidas até eles, através dos testemunhos, através da unidade, eles buscavam a Deus unânimes na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, nós possamos Senhor. descer na humildade, né? Descer na presença do Senhor, Aleluia, continuar buscando Senhor. ao nosso Deus, orando uns pelos outros, porque é o nosso dever como cristão, e fazer a diferença, Aleluia, irmão, fazer Senhor. a diferença onde nós andarmos, sermos diferente, né? Em todos os lugares. Quando alguém te pedir uma oração, ore por ele. Não somente fala, vou orar e esqueça. Não, Verdade, ore. Deus. Quando alguém estiver perto de você, necessitado de uma ajuda, estenda as tuas mãos. Glória Né? a Deus. Aleluia, Jesus. Não é somente orar. Oração é tudo. Mas também tem outras formas da gente ajudar. Às vezes tem momentos que a pessoa só quer um abraço. Há momentos, às vezes, que a pessoa precisa ouvir uma palavra. Verdade, né? Deus. E Deus, então, Ele é maravilhoso. Ele usa cada um conforme Ele quer. Então, nesta manhã, a palavra do Senhor, né? Assim como Naamã pôde desfrutar dessa grande bênção. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós Deus. quisermos, nós podemos desfrutar das promessas do Senhor. E a maior conquista de Naamã não foi somente a lepra, mas foi a salvação que ele alcançou ao se converter ao Senhor. Naamã reconheceu o bem que havia recebido e ele quis recompensar o profeta Eliseu com presentes pela cura da lepra. Grande No entanto, Deus. o profeta foi inciso em recusá-lo para ele. Somente a Deus deveria ser honrado. Verdade, Então, que toda a Deus. honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Nisso nós vemos, né, o caráter reto do profeta Eliseu. Durante todo o seu ministério, ele não tirava proveito de nada, mas sim ele procurava ajudar a igreja, ajudar na oração, todos aqueles que precisavam.
Então é isso, meus irmãos, é o que nós precisamos neste Amém, dia, Jesus. descer na oração, descer na presença do nosso Deus, reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor, né? Se entregar em um jejum, uma entrega total para o Senhor, né? O verdadeiro servo de Deus sabe que prestará contas a Deus, que todo o poder, né? É Deus. Deus Todo-Poderoso, de todas as suas ações e de todas as suas atitudes, nós deveremos prestar contas Amém, ao Senhor Jesus. nosso Glória Deus. a Deus. Então, Naamã ali, ele reconheceu o Senhor Deus de Israel como seu Senhor, Glória porque a ele disse Deus. ali que jamais, ele pediu perdão, ele disse que ele jamais ia se encurvar diante, né, de Rimon, na casa de Rimon e diante daqueles ídolos. Então, irmão, o significado do 7 mergulho: primeiro mergulho foi humilhação, É ele foi Deus. humilhado. O segundo mergulho foi obediência, ele precisou de obedecer. Aleluia. E acreditar que ele teria que obedecer o que o profeta disse. O terceiro mergulho da contribuição. Teve uma contribuição ali daqueles que foram usados por Deus para que o milagre acontecesse. Porque muitas vezes Deus usa aqueles que estão ao nosso redor para nos abençoar. E quando formos abençoados, nós vamos refletir, nós vamos ver. Olha, teve oração do irmão. Olha, teve uma palavra que o Senhor falou comigo. Olha, teve alguém que orou muito por mim. Tem contribuição de ambas as partes. E o quarto foi da perseverança. Nós devemos continuar perseverando na presença do Senhor. Se não fosse uma perseverança ali, ele não teria acontecido o milagre. Porque ele já tinha descido mergulhado uma vez, mergulhado a segunda vez, mergulhado a terceira vez, a quarta vez, nada ainda tinha acontecido. Mas ele continuou. No quinto mergulho foi o mergulho da fé. A fé veio ao seu coração. Ele sabia que estava por muito pouco. Só faltava mais 2 mergulhos. E no sexto mergulho foi um mergulho de entusiasmo. Porque ele já sabia que era somente mais um. Que até no sexto não tinha acontecido, mas que tinha mais um mergulho. E no 7º mergulho, quando ele mergulhou, ele aleluia, recebeu a glória. Ele foi curado da sua lepra e a sua carne foi restaurada. Aleluia, Senhor. O que o Senhor fala conosco nesta manhã. Aleluia, Deus. Nesta manhã, que o Senhor nos dará vitória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, e essa é a palavra que o Espírito Santo colocou aleluia, no Senhor. Nesta manhã, para com a igreja. Glória a Deus, coração, aleluia, falando Senhor. no coração da igreja, né? Irmãos, é maravilhoso. Como é bom servir a Deus. Verdade, a palavra do Senhor Deus. foi dito nesta manhã, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós podemos achar o Senhor, nós temos essa palavra comigo, aleluia, nós Senhor. ouvimos através dela, através de áudio, através das mensagens de rádio, através da televisão, a palavra de Deus está sendo anunciada. Mas pode chegar um dia em que nós não vamos ter mais condições de ler essa palavra aqui, né? Mas nós vamos ter ela guardada no nosso aleluia, coração, Senhor. na nossa mente, para quando alguém chegar até nós tenhamos a palavra guardada no nosso coração, né, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E essa palavra que Deus nos dá, Deus coloca em pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia, Nós te damos Senhor. graça, Deus, por esta manhã maravilhosa. Aleluia, nós te damos Senhor. graça pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Porque quando nós chegamos aqui nesta manhã, o Senhor glória já estava Deus. presente a nos esperar. Pai, nós estamos aqui como igreja, Deus. Como igreja para te obedecer, aleluia. Pai. Para fazer o teu querer e a tua vontade, não a nossa, Pai. Que nós diminuímos a cada dia, que o Senhor venha crescer em nós, Pai. Que o teu Espírito Santo continue nos ensinando a cada dia, meu Pai. aleluia, a caminhar Senhor. pelas tuas veredas, meu Deus. Somos pequenos, mas tu és Deus grande. Somos povozinho de Israel, mas tu és Deus de Jacó, Pai. aleluia. O Deus, meu Pai verdadeiro. O Deus que curou Naamã da lepra. E o Deus que converteu e que trouxe a salvação. Tu és o Deus que não muda, Pai. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e permanecerá para sempre. Aleluia. Deus, cura, meu Pai, nesta manhã. Cura, meu Deus, as enfermidades da amém, alma. Jesus. Cura, Senhor, as enfermidades do corpo, Pai. Restaura, Senhor. Oh, glória Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória. Nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa.
obrigada. Nossa alma engrandece ao Aleluia, Senhor. Pai, fica Senhor. conosco, meu Deus, no decorrer desta semana, Pai. Nós já consagramos esta semana ao Amém, Senhor. Jesus. Este dia, Pai, este mês de janeiro, meu Glória Deus, a Deus. nós consagramos a Ti. Nós colocamos a nossa família no Teu altar, meu Amém, Pai. Jesus. Alcança, meus filhos, netos, esposa. Alcança, Senhor, nossa parentela, Sim, os de Pai. perto, os de longe, mas também nesta manhã, meu Deus, vai visitando a cada irmão, a cada irmã que serve ao Aleluia, Senhor e que não Senhor. pôde estar na tua casa, meu Pai. O Senhor conhece, já foi dito nesta manhã que o Senhor sonda os nossos Aleluia, pensamentos, Senhor. o nosso coração. E antes que saia uma palavra do Senhor, da sua boca, o Senhor tudo conhece. Glória Então, a Deus, Deus. alcança as vidas, levanta os necessitados, levanta os abatidos, meu Pai. O Senhor faz assentar como um príncipe, está escrito na tua palavra. Meu Deus, liberta, salva, cura, batiza com teu Espírito Santo. Deus, desperta a tua igreja na tua presença. Amém, E cada Jesus. dia mais nós podemos ser despertados pelo Senhor nosso Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela esta manhã. Glória Coloco a minha vida Deus. diante do teu altar, Senhor. E reconheço, Pai, que sou totalmente dependente do Senhor. Entrego minha casa, minha família, meus filhos, esposo no teu altar, Pai. Crendo, meu Deus, na vitória. Crendo na vitória, Pai. Em nome do Senhor Aleluia, Jesus. Senhor. Eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Amém.